Imagine então a seguinte cena. Você está na fila do posto de gasolina, já sabe que vem uma paulada, mas ainda assim você toma um susto quando você vê o valor no painel digital. O litro aumentou mais de 20%. Então você pensa, o que aconteceu dessa vez? E a resposta ela está nos noticiários. Guerra no Oriente Médio, ataque ao Irã, mísseis sobre Israel, tensão com os Estados Unidos. Aí você se pergunta, e com razão, o que essa guerra do outro lado do mundo tem a ver com a minha vida aqui, com o meu carro, com o gás da minha casa? Então, hoje vamos te mostrar como o Brasil paga essa conta e por que isso acontece. E ele não acontece por acaso. É por conta da estrutura. Uma estrutura montada para manter países como o nosso subordinados, explorados, submissos. Quer saber de tudo que eles escondem? Então continue comigo. Para entender o aumento é necessário entender o sistema. Quase um terço de todo o petróleo que circula no planeta passa por um gargalo chamado Estreito de Hormuz. É um canal estreito entre Irã e Omã. Por ali transitam navios gigantes carregando milhões de barris de petróleo todos os dias. Ali passam os combustíveis que abastecem a China, a Índia, o Japão, a Europa Ocidental e até parte da África. É um ponto de vulnerabilidade. Quando uma guerra se aproxima dali, ou mesmo quando se cogita a possibilidade de bloqueio, o mercado reage com pânico. E o petróleo, que é negociado como commodity, dispara nas bolsas de valores. Mas não porque ele faltou, simplesmente porque ele pode vir a faltar. E é aí, neste momento, que os tubarões entram em cena e nadam à vontade. Quem são? Os especuladores, fundo de investimento, bancos privados e até grandes corporações de energia. Elas compram petróleo no medo e vendem na crise. Lucros bilionários em horas. Quem perde? Você, eu, todos nós. Porque esse preço especulativo se espalha pelo mundo em tempo real. Agora que você já sabe disso, vamos olhar para dentro. Vamos ver o caso do Brasil. Um país que descobriu uma das maiores reservas de petróleo em alto mar do planeta, chamado pré-sal. Bilhões de barris sob nosso território marítimo. Tecnologia de ponta, engenheiros brilhantes, investimentos altíssimos. A Petrobras, mesmo sangrada ao longo dos anos, ainda é uma das maiores petrolíferas do mundo. E ainda assim, o povo brasileiro paga um dos combustíveis mais caros da América Latina. E como isso é possível? Simples. O Brasil exporta petróleo cru e importa derivados. A gente tira o petróleo do fundo do oceano, manda ele embora e compra de volta em forma de gasolina, diesel, querosene, óleo lubrificante, gás de cozinha e paga em dólar. Somos uma fábrica de riqueza e ao mesmo tempo reféns de produtos que nós mesmos produzimos. Este é o paradoxo. E ele tem um nome: modelo de submissão econômica. Nós éramos felizes e não sabíamos disso. O Brasil já teve um projeto de autossuficiência em refino. Refinarias como Abreu e Lima, Comperj, Repar, Landulfo Alves. Mas aos poucos essas refinarias foram abandonadas, sucateadas, vendidas. Com o discurso de eficiência, livre mercado e até abertura ao capital privado, a refinaria Landulfo Alves, na Bahia, foi entregue a um fundo árabe, que hoje lucra vendendo o mesmo combustível mais caro ainda ao povo baiano. A do Amazonas, hein? A mesma história. E quando o país depende de empresas privadas, muitas delas, você sabe, estrangeiras, para refinar o seu próprio petróleo, o preço deixa de ser político e vira financeiro. Não é mais quanto custa produzir, é quanto o mercado está disposto a pagar. E o brasileiro simplesmente paga. Por quê? Porque não tem alternativa.
Durante muitos séculos, o Brasil foi colônia de Portugal. Explorado, saqueado, reduzido à função de fornecer matéria-prima e consumir produtos prontos da metrópole. Séculos se passaram e o modelo mudou de nome, mas não mudou de essência. Hoje continuamos uma colônia, colônia de interesses financeiros, colônia de corporações internacionais, colônia de agências de risco, colônias daquilo que chamam de mercado. Nós exportamos minério de ferro e importamos aço. Exportamos a soja e importamos ração. Exportamos petróleo e importamos gasolina. Mudam os produtos, não muda a lógica. E essa lógica foi mantida por governos de esquerda, governos de direita, governo de centro, porque o projeto de submissão não é ideológico, ele é estrutural. E enquanto isso, o povo brasileiro segue pagando a conta e sorrindo, vibrando com o time de futebol, se alegrando com o carnaval. E agora vem a pergunta mais incômoda. Se não são os governos quem decidem, então quem decide? A resposta está no topo da pirâmide. Acima dos presidentes, acima dos ministros, acima dos congressos. Lá estão elas, as corporações, empresas de petróleo, empresas de armamento, empresas de logística, de tecnologia, bancos. E tem mais. Ainda acima deles estão as famílias, as que controlam bancos centrais, as que possuem ações majoritárias em empresas que decidem o rumo da energia no planeta. Famílias Rothschild, Rockefeller, a Casa Saudita, Morgan, Warburg. Famílias que não aparecem nas eleições, mas que escolhem ministros de economia em diversos países. Famílias que não discursam em palanques, mas que controlam as bolsas, as taxas de juros e também os fluxos de capitais. Quando uma guerra estoura, são elas que lucram. Quando um país quebra, são elas que compram. Quando o povo sofre, são elas que vencem. O Brasil não é pobre, o Brasil é empobrecido. Isso por um sistema desenhado para manter países como o nosso eternamente dependentes. A guerra lá fora, ela é apenas o estopim, mas o verdadeiro incêndio está aqui dentro. Está nas decisões que entregam nossas refinarias, nas leis que atrelam nosso preço ao mercado internacional, nos contratos que impedem a Petrobras de atuar como empresa pública de interesse nacional. E está no silêncio de quem sabe, mas finge que não vê. Se queremos mudar isso, precisamos começar por despertar, porque só quem enxerga a engrenagem é capaz de pará-la. É sobre tudo isso que nunca se falou abertamente antes, e o Verdade Oculta se propõe a fazer dessa forma. Então divulgue, se inscreva em nosso canal, seja membro, assista às nossas lives. Muito obrigado por estar aqui. Lá no Golfo tem míssil no céu, aqui no posto o povo paga com fé. Diz que é guerra aqui é mercado cruel, mas o jogo é sujo e já nasceu de ré. Petróleo do Brasil sai bruto e puro, lá fora eles refinam, devolvem 3 vezes mais caro. Tem barril no mar, mas o tanque tá vazio, porque a gente é colônia e nem disfarçaram. Vendemos a base, vendemos as veias, refinaria virando sucata na esteira. Enquanto o gringo lucra com a guerra e com na lama, o Brasil ajoelha e perde a grana. Submissão tem preço e o preço é o seu. Gasolina no topo, o salário morreu. Tem petróleo no chão, mas não é meu nem seu. Nosso governo é dele, soberania morreu. Família que ninguém elegeu, nem nunca viu, está no topo do poder. Puta que pariu, e cada guerra é um plano nojento e cruel, pra manter o gado submisso como réu. Petrobras é gigante, mas toda lascada. Quando tenta crescer vem o sistema e derruba da escada. Político assina, banqueiro aplaude, elite ganha. A mídia entra em ação, diz que assim é melhor, embolsa grana. Diz que a gente escolheu, mas é mentira rotulado. O contrato foi fechado na calada. Refinaria Landulfo vendida por trocado. E agora a Bahia paga triplicado. É o velho ciclo que nunca termina. A colha mudou, mas não saiu da rotina. Extorta a riqueza, importa a ruína, e o povo no sufoco só afina.
Submissão tem preço e o preço é o seu. Gasolina no topo, o salário morreu. Tem petróleo no chão, mas não é meu nem seu. Nosso governo é dele, soberania morreu. Família que ninguém elegeu, nem nunca viu, está no topo do poder. Puta que pariu, e cada guerra é um plano nojento e cruel, pra manter o gado submisso como réu. Não é sobre esquerda ou direita, é sobre quem segura as cordas do teatro. Governos vêm e vão, mas o dono da bomba, do banco e do barril, esse não muda, esse só lucra. Acorda Brasil, vê quem te prende. O grito é de dor, mas o som transcende. Refém do dólar, escravo do medo. O país que tem tudo vive com o dedo no gelo. É o povo que paga cada decisão, feito refém de uma tal cotação. Mas quem dita essa conta, quem segura a caneta, não é o presidente, é o dono da receita. Submissão tem preço e o preço é o seu. Gasolina no topo, o salário morreu. Tem petróleo no chão,